Aleluia. Deus é bom. Que bom que o Senhor, Ele sempre vai à nossa frente, preparando o caminho, né? Vai preparando o terreno, vai preparando a terra para aquilo que Ele quer ainda derramar nos nossos corações. O Senhor colocou no meu coração hoje, a palavra tem tudo a ver com o que foi ministrado nos cânticos, os testemunhos, as palavras que foram trazidas para aqui. Né? A palavra que eu tenho para ministrar hoje para os irmãos fala a respeito de fé. Se tem um título para essa palavra hoje, é a fé que suporta as mais difíceis circunstâncias. Circunstâncias que batem, muitas vezes, na nossa casa, na nossa vida, que as nossas pernas começam a tremer, parece que o chão saiu debaixo dos nossos pés. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Que está cercado por essa cortina de fogo e está guardado nele. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela vem sendo construída desde o ano passado, quando chegou uma situação na minha casa que o chão saiu debaixo dos meus pés e eu quis parar. E aí eu me senti como aquele pai daquele rapaz, daquele moço, que disse: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. A palavra de Deus já habitava no meu coração, isso uns 2 anos que vem acontecendo algo, mas aí a palavra de Deus já habitava no meu coração, mas quando chegou a tribulação, as pernas começaram a tremer, o chão parece que saiu debaixo dos pés. Eu digo: Senhor, eu creio, mas os meus olhos não conseguem enxergar desse jeito. Aumenta a minha fé. Eu estou como esse homem. Eu não estou incrédulo, mas a minha fé está menor do que o grão de mostarda, está muito pequenininha. E eu não estou conseguindo enxergar a saída para essa situação. E aí o Senhor começou a ministrar para mim sobre essa palavra de fé. E aí, discorrendo nesse texto lá de Marcos, na época, né? Jesus fala que aquele tipo de casta de demônio daquele menino só saía através de jejum e de oração. De oração e de jejum. E aí veio a palavra de fé. Depois o Senhor foi construindo no meu coração, né, aprofundando no meu coração sobre a vida de oração e de jejum. E de um descanso, de meditar, de um descanso, de um esperar, de um meditar no Senhor, de colocar todas essas coisas diante dEle. E aí o Senhor foi construindo algo dentro de mim, que até então, quando não existia essa situação, essa circunstância, eu não conseguia enxergar. Hoje, os meus olhos conseguem ver algumas coisas que eu não conseguia ver. E aí o Senhor foi construindo 3 palavras. Foi construindo fé, oração e jejum, e o esperar e descansar no Senhor. Esse primeiro tema de fé me empurrou, me levou, com muito carinho, assim, o Espírito Santo saiu me empurrando para esse lugar de oração e de jejum. É um lugar onde requer de nós disciplina, sujeição, submissão, um lugar de total dependência, mas é um lugar também onde eu posso experimentar a intimidade e a companhia do Espírito Santo, onde Ele me guia, onde Ele me ensina a andar e a lutar com as armas certas, as armas que Ele já deixou para nós. As armas da nossa milícia não são carnais. Muitas vezes, quando acontece algumas situações, a gente
tenta lutar com as nossas armas, mas o Espírito Santo vai construindo, dizendo, olha, elas não são carnais. A gente entende aqui, sabemos que todas as coisas. Eu disse aqui no último grupo, eu digo, Senhor, eu sei aqui, mas eu quero saber aqui. Eu quero viver aqui, Senhor. Eu já sei aqui. Eu sei tantos textos aqui de cor e salteado, mas eu quero saber aqui. Eu quero viver aqui. E o Espírito Santo foi me levando para esse lugar de sujeição, desse lugar de dependência, para esse lugar de companhia. O Espírito Santo, ele é muito lindo, muito gentil. E ele foi me ensinando, a crescer na confiança, no trabalhar de Deus, esperar nele, confiar nele, descansar nele, ter prazer nele. E é como um ciclo, onde você é desafiado a exercitar a fé. E aí você vai orando, jejuando, confiando, aplicando a palavra, e os seus olhos vão se abrindo para ver coisas que você não via, para sentir coisas que você não sentia, para andar de forma como você não andava antes. Foi dito aqui no grupo, Pati, não foi a mesma depois do que Deus tocou nela com toque de cura. Fabiana não foi mais a mesma depois que Deus tocou nela. Assim mesmo, na tua vida, Paulo. Paulo não é o mesmo depois que Deus tocou na vida dele com cura. É como num processo de crescimento, de amadurecimento, como um processo de transformação de uma matéria-prima que Deus vai trabalhando, moldando, forjando. Aí primeiro vem a necessidade da fé, depois você é empurrado para a oração, você é levado para ali, para aquele lugar de sujeição, para de dependência. Não tem mais ninguém, irmãos. Quando chega a determinadas situações, Deus, só tu, Senhor. Eu não tenho para onde recorrer. Não sei para onde ir. E às vezes não tem nem palavras. É só choro. Você se deita, você se derrama e você só faz chorar. E o Espírito Santo começa a ministrar. Começa a te encher. E começa a te dar palavras de ânimo, de fé, de confiança. E aí você começa a esperar. No sentido aquele verbo do esperançar. Você espera não parado, você espera com confiança. E aí vai te enchendo de paz, de alegria. E hoje, mais uma vez, eu queria falar sobre esse assunto de fé. A fé que gera uma intervenção de Deus. Diferente daquela primeira ministração de fé, onde eu estava sendo desafiado a crescer na fé. O Senhor disse, olha, eu estou crescendo, eu estou precisando tanto, eu estou bem pequenininho. Mas algumas coisas que o Senhor já me ensinou e tem me ensinado, eu quero compartilhar contigo hoje. Eu quero te estimular a buscar e a crescer na fé. Essa fé que gera a intervenção de Deus, que gera as promessas de Deus, que gera os milagres de provisão de Deus. Deus tem milagres de provisão para cada um de nós. Pois bem, eu queria ler junto com vocês a história de um homem que passou por crises, creio que uma das piores que qualquer ser humano já enfrentou. A história de Jó, no capítulo 1. Vamos projetar para a gente ler junto. Tem muitos debates
acerca de quem escreveu o livro de Jó, da existência de Jó, se é uma parábola, se é um personagem, mas eu sei que Romanos 15:4 diz: pois tudo o que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Toda a Escritura ela é proveitosa, e se assim Deus o fez, colocou nesse conjunto de livros, que é a sua palavra. Vamos lá? Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de cada um deles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Volta lá no 5. Destaca ali, para aqui, Jó, ele chamava seus filhos e os santificava. Lá na frente a gente vai ver isso mais um pouco. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de seus filhos. Levantava-se de madrugada, tinha um tempo na presença de Deus. Olha aqui, Jó, ele apresentava os seus filhos, santificava, tinha um tempo de comunhão com Deus, santificando eles, pois dizia que talvez eles possam ter cometido. E olha o que aqui o finalzinho do verso 5 diz: assim fazia Jó continuamente, era uma prática da sua vida, também vamos ver isso mais lá na frente, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercasse sabe ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoasse e os seus bens multiplicasse na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua cara. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e disse-lhes: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer a notícia, a nova. Falava ainda este, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. Também esse falava ainda quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se sobre terra
e adorou. Versículo 21. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o final do capítulo 1 termina dizendo: em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu falta alguma a Deus. Irmãos, eu não sei se existem outros problemas ou tribulações maiores do que essas três nas quais Jó enfrentou. Uma crise financeira de repente. Pum! Num dia só, o cara perde tudo que tem. Se vê sem nada. Perdeu tudo que tinha. Perdeu os seus 10 filhos de uma vez só. Toda a sua família. O capítulo 2 fala ainda que o diabo vem para Deus e joga na cara dele. Quando Jó, depois de tudo isso, Jó adora a Deus, diz: olha, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso que aconteceu, Jó não atribuiu culpa nenhuma a Deus e nem pecou. Mas o diabo ainda jogou na cara, disse: olha, rapaz, todas essas coisas aí, olha, o homem é muito difícil, mas passa. Toca na saúde dele, para ver se ele não vai te blasfemar, para ver se ele não vai te esquecer. E aí Deus permite. E o diabo toca na vida de Jó, com chagas. E Jó agora perdeu todos os seus bens, uma crise financeira, perdeu todo o dinheiro que tinha, perdeu os filhos e agora perde também a saúde. Eu não sei se existem outras crises maiores do que essa, mas esse homem, depois de todas essas crises, não atribuiu culpa alguma a Deus e nem pecou. Quando acontece algo com a gente, eu digo comigo, quando eu falei para os irmãos dessa circunstância, eu digo: Senhor, por quê? Eu ficava perguntando a Deus e questionando e querendo voltar atrás em algumas coisas, onde foi que eu errei, o que eu fiz. Esse irmão não atribuiu culpa nenhuma a Deus. A fé verdadeira vai além de acreditar. A fé que Deus quer brotar em nossos corações é uma fé que, apesar das perdas e da crise, continua crendo e continua confiando. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eu continuo crendo. Parece que nada poderia abalar a fé desse homem. Eu queria que você guardasse, se você pudesse anotar algo que Deus colocou aqui no meu coração, uma frase que diz assim: olha, a fé que agrada a Deus ocorre quando a verdade de Deus conquista a nossa mente e o nosso coração, ao ponto de nos levar a pensar e a sentir da forma que Deus pensa e de agir de forma diferente. A fé que agrada a Deus ocorre quando a verdade, quem é a verdade? Quando a verdade de Deus conquista a nossa mente e o nosso coração, ao ponto de nos levar a pensar, sentir, ao ponto de nos levar a pensar, sentir e agir de forma diferente. Olha qual é a fé que agrada ao nosso Deus. Quem é a verdade? João 8, 31, 32, diz assim, olha,
Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade vos... A fé que agrada a Deus ocorre quando a verdade de Deus conquista a nossa mente. Romanos 12, 2 está escrito: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A nossa mente está cheia de enganos, de princípios falsos, que não permitem ver as coisas como Deus vê, nem sentir o que Deus sente. Precisamos renovar a nossa mente. A fé que agrada a Deus é quando a verdade de Deus conquista a nossa mente. Mas não fica não só por aí, mas conquista também o nosso coração, ao ponto de pensar e sentir e agir de forma diferente. O que é que quer dizer o coração na palavra, na Bíblia? Em Provérbios 4, 23, está escrito que é do coração que procede as fontes da vida. A Bíblia se refere ao coração como uma forma clara, demonstrando como o centro o centro do âmago, o centro do nosso ser, o reservatório de tudo aquilo que nós somos. Quando a verdade de Deus, ela conquista a minha mente e o meu coração, ao ponto de nos levar a pensar e a sentir e a agir de forma diferente. Irmãos, eu estou como um monte de Sião. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu bordão me consolam. E eu queria cantar uma música com vocês. Perdão. Tenho aprendido no meio das orações que o louvor muitas vezes nos leva a afirmar as verdades de Deus para que a nossa mente seja cheia. A minha mente seja inundada das verdades, proclamando as verdades, como nós fizemos aqui. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. E eu queria louvar com vocês sobre essas verdades. Essa verdade de que quando as crises vêm, quando as lutas vêm, é para nos fazer crescer, não é para nos derrubar, não é para nos abater. Porque Ele fez a ferida e Ele vai sarar. Amém? Aleluia. Cada vez que a nossa fé ela é provada, o Senhor nos dá a chance da gente crescer. Aleluia. As provações e as lutas e as tribulações não são para nos derrubar, são para nos levar mais para perto de Deus. Elas não vão nos impedir de caminhar. As provas que querem te paralisar, que querem me paralisar, não vão nos paralisar. Assim diz o Espírito Santo de Deus. Essas provas vão nos levar mais próximo de Deus, vão nos deixar mais íntimos dele ainda. Nós vamos romper em fé, nós vamos crescer em fé. O que você veio buscar, as perguntas que você tem, as dúvidas que você tem, Deus vai quebrar, vai tirar todas essas dúvidas. A dúvida provém de incredulidade. Deus quer te encher de fé. De fé. Aleluia. Podemos seguir um pouco mais? Rapaz, como é que Jó consegue suportar tamanha perda e não entra em desespero? Como é que depois de tantas perdas como aquela, ele não deixou de confiar em Deus? Sabe por quê? Porque ele perseverou, ele persistiu e ele não desistiu. Sabe por que a gente precisa perseverar, irmãos? Porque muitas vezes as provas, as tribulações e as crises, muitas vezes elas duram dias. Tem provas e crises que duram meses, outros duram
anos. Eu sei que muitos de nós aqui estão passando por provas há dias, meses, anos. Anos. Quando comecei a passar por essa prova, eu digo, meu Deus, eu não aguento um mês. Já vai passando anos. Mas não é para me derrubar. Eu já consigo ver, eu já consigo olhar com os olhos da fé, eu consigo me alegrar com a vitória que o Senhor tem preparado para nós, para mim, para minha casa. Somente através da confiança, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Somente através da confiança, da convicção de que Deus está no controle. Deus falou aqui, através de esposa, esqueci, de Cleitinho. Deus está no controle, está no governo. Somente tendo a convicção, a confiança de que Deus está no controle, governando tudo, é que a gente vai conseguir superar algumas perdas, crises, tribulações. Porque Jesus disse que no mundo a gente vai passar por aflições, por tribulações. Mas que tenhamos bom ânimo. Jó, no capítulo 19, no verso 25, Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Eu não estou entendendo o processo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu não estou entendendo nada disso. Outro dia eu estava bonzinho, de repente o cara chega com um diagnóstico. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. O meu Redentor, Ele vive. Ele vive. E que no fim, Ele se levantará. Convicção, certeza. Certeza de que Deus está no controle. Deus tem o controle da vida, irmãos. Deus tem o controle da morte. Deus tem o controle da doença. Ele tem o controle de tudo. Ele está acima de tudo, acima de todos. Deus tem o controle de tudo. Mesmo quando as circunstâncias da vida te fazem perder dinheiro, te fazem perder familiares, te fazem perder saúde, somos desafiados a não perder a fé. Deus está no controle de todas as circunstâncias. A gente foi bastante ministrado nesse mês de junho agora. Sabemos que todas as coisas Deus faz cooperar, sabemos aqui, mas Deus quer que esse sabemos saia daqui e venha para aqui, para o nosso coração, que tome todo o nosso ser, sabemos. Filipenses 4, de 11 a 13, Paulo diz, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Deus quer nos ensinar, irmãos, que quando a gente tem em abundância, a gente precisa dar graças a Deus, a gente precisa aprender a estar contente, dando graças a Ele. Que também quando falta, Senhor, graças te dou, porque a tua mão está comigo. Tu não tem deixado faltar, tu não tem deixado, apesar das circunstâncias, apesar do aperto, o Senhor está comigo. Eu preciso aprender, e muitas vezes nós aprendemos nas crises, nas tribulações. Porque quando nós somos fracos, aí é que somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Às vezes Deus permite algumas coisas para nos mostrar que nós somos fraquinhos e que precisamos dEle. Porque Ele é que busca ter comunhão conosco. Irmão, quem era que procurava o homem toda tarde no jardim? Não era Adão que procurava Deus, não. Deus procurava Adão. Deus procura ter comunhão conosco. Ele fez a ferida e Ele a sarará. Porque Ele nos quer juntinho deles. Ele nos quer bem pertinho. Assim como aquela está botando o Davizinho ali no braço. Ele quer bem juntinho, bem pertinho dele. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o reino de Deus, ele é de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. As circunstâncias,
elas são passageiras. Elas são circunstanciais. Não há nenhum mal que dure para sempre. Não há nenhuma crise que dure para sempre. Elas são circunstanciais. Elas são passageiras. Alegria é um estado, é um processo. Eu posso estar alegre por uma notícia que eu recebi, mas a felicidade que tem dentro de mim é uma constância. Eu aprendi a estar contente. Contentamento, feliz. Uma pessoa feliz, independente da notícia que ela tenha recebido, eu posso estar triste por um determinado momento, por uma notícia que eu recebi. Eu estou triste num determinado momento, mas eu sou uma pessoa feliz. Por quê? Porque eu estava nas trevas. Ele me arrancou das trevas. Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele me fez povo. Ele me fez nação santa. Ele me fez um sacerdote. Ele não me tirou de lá para me abater. E aí eu estou feliz, eu estou contente. Quem é que vai me separar do amor de Deus? Vai ser a morte? Vai ser a tribulação? Vai ser anjos, demônios, principados, potestades? Nada vai me separar do amor de Deus, que está, na verdade, em Cristo. Nada vai me separar desse amor. Nada vai me separar desse amor. A situação que eu e que você estamos passando hoje não é o nosso destino final. O nosso destino é aquilo que Deus planejou para mim e para você. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O seu destino não está nessa situação, nessa circunstância. O seu destino final está na mão de Deus. O nosso futuro pertence a Ele. Você e eu só não vamos chegar no destino que Ele preparou se a gente parar. A gente precisa romper em fé. Se eu parar e botar a cabeça num buraco e dizer, daqui eu não consigo sair mais, para onde é que eu vou? Se eu me apegar nas circunstâncias e ficar ali parado, Gálatas 9, eu acho que é 9:6, Gálatas 6:9, diz que se nós não desanimarmos, deixa eu ver aqui o texto, deixa eu ver se eu me lembro. Então, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo iremos colher, se nós não desanimarmos. Se eu parar, se eu desanimar, eu não vou colher. Deus tem bênçãos, Deus tem uma palavra de vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E se eu parar e botar a cabeça ali, eu não vou alcançar. Somente depende de mim. Deus já me deu as armas. Ele já me deu. Então, se eu tivesse parado ali, quando eu pensei em parar, irmãos, eu confesso, eu estou rasgando aqui, abrindo meu coração, eu pensei em parar. Pensei em parar São José, pensei em parar grupo familiar, pensei em parar tudo. Eu vou parar tudo. Eu não estaria vivendo as coisas que eu vivi durante esse período agora. Tantas coisas o Senhor tem me ensinado, tantas coisas o Senhor tem me mostrado. Um dos instrumentos que Deus usa, irmãos, é a igreja. Os nossos pais, discipuladores, pastores que vão nos lembrando, que vão ministrando a palavra para nós. Olha, lembra o que Deus fez, lembra como você fez, lembra como foi, lembra os nossos pais, os nossos pastores, discipuladores, os nossos irmãos, companheiros, que vão ministrando sobre nós palavras de fé. O nosso coração vai se enchendo de fé, irmãos. Não deixando de congregar, não deixando de ter comunhão uns com os outros. Porque é na comunhão que o Senhor derrama a bênção. É na mesa. Tem uma canção que eu escuto todos os dias. Brendinha faz, pai, bota outra.
Tu já escutou essa umas 10 vezes hoje. Pai, bota outra. Porque na mesa, na comunhão, há cura, há perdão, há restauração, há vida. Irmãos, o Senhor tem preparado uma mesa para nós. Aqui tem um banquete. Como eu me deleito quando estou sentado aqui, comendo do banquete. Como eu me deleitei com os louvores, com as palavras. Tem um banquete preparado para nós. Nessa mesa, há espaço para cura, para perdão, para libertação. Deus está curando muitos aqui hoje. Deus está trazendo respostas para algumas dúvidas aqui hoje. Aqui eu quero cantar mais um louvor com os irmãos aqui. O Senhor vai ministrando, nos momentos de oração, o Senhor vai ministrando e vai lembrando cânticos. Os cânticos vai trazendo, irmãos, verdades de Deus para a nossa vida. A nossa mente vai enchendo. Você vai ocupando a tua mente com aquilo que é santo, com aquilo que é puro, com aquilo que é verdadeiro. Deus vai te enchendo de fé e você vai rompendo. Cleitinho, eu queria chamar a tua esposa para cantar aqui junto também com o Pedro, com as meninas aqui. Vem cá, porque uma voz feminina aqui. Eu espero em ti, eu te adoro, eu te amo. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia, aleluia, Deus é bom. Amém. Aleluia. E eu tenho aprendido, irmãos, com o amado Espírito Santo, com meu amigo Espírito Santo, que a fé verdadeira, ela tem 3 níveis. Eu creio, eu confio, eu aplico as verdades de Deus na minha vida. É algo que é gradativo. É como se você estivesse num tabernáculo. Eu tenho aprendido a corrida de oração, né, dona Lu? A gente tem conversado sobre isso. Eu vou ali, no átrio. É o crer. Eu creio. Eu estou ali no átrio. As palavras. O átrio é o lugar para todo mundo. Eu vou ali para o átrio. Eu confio. Eu entro no santo lugar. E eu descanso e eu espero no santíssimo lugar. Na presença dele. Esse lugar de confiança, de descanso, é o santo dos santos. O véu foi rasgado. Eu tenho acesso, você tem acesso, nós temos acesso. Esses 3 níveis de fé que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Crer, eu preciso crer, eu preciso confiar e eu preciso aplicar na minha vida diária. É como um jogozinho de videogame. Você vai passando de estágio, né? Você passou do primeiro estágio. Eu creio, Senhor. A tua palavra, ela entrou aqui. Eu recebi a tua palavra, eu creio. A tua palavra, ela entrou aqui na minha mente, eu creio. E aí você vai passando de estágio. E agora eu confio. Dá frio na barriga, dá calafrio, dá medo nos processos. Estava orando com o irmão lá atrás. Eu digo, às vezes é como o processo da azeitona para extrair o azeite, né? Passa por aquele moedor para extrair aquilo. É como o Jojó estava ministrando aqui no domingo passado, do fogo que tira as impurezas do ouro, para deixar o ouro ali puro. Né? E você vai passando por aquele processo. Você crê, você confia, e agora você começa a aplicar na sua vida, na nossa vida. Deus vai nos levando para um nível de fé, como
Essa fé que a gente olha como é que o cara conseguiu passar por todas essas tribulações e não atribuiu a Deus nada. A mulher do cara disse, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele disse, como uma louca tu fala, mulher. E o cara estava ali firme. Tá certo que depois ele começa a questionar, era bom que eu não tivesse nascido. Por que eu nasci? Onde é que eu estou? Por que isso está acontecendo comigo e tal? Mas era um homem íntegro, reto. E quando eu lembro da primeira ocasião que eu ministrei, quando eu disse aos irmãos, me faltava fé pela circunstância que eu estava vivendo. E aí eu dei aquele destaque para Marcos 9, 24. E eu creio que aí Deus foi me colocando ali, eu quero estar aqui pertinho, Alex. Eu quero estar aqui juntinho, eu quero pertinho. E ali eu estava sem fé diante daquela circunstância. Mas agora, olhando para um quadro diferente, o Espírito Santo é como se ele tivesse colocado um colírio, ou quando um vidro está embaçado, num dia de chuva, você está dirigindo um carro, você passa a mão aqui, né, sai aquele está embaçado, você limpa ali o vidro, né? E assim, olhando para um quadro mais nítido, agora nesse episódio, no mesmo episódio, mas lá em Mateus 17, onde o pai daquele garoto leva para os discípulos de Jesus e os discípulos não conseguem curá-lo. E aí Jesus se aproxima deles e o pai do garoto se ajoelha e diz, está lá em Mateus 17, de 15 a 21, diz assim, olha, Senhor, tem pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos se aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte, muda-se daqui para lá, e ele se mudará, e nada lhe será impossível. Bota aquela imagenzinha do grão de mostarda. Olha o grãozinho de mostarda. Por causa da pequenez. E ele diz, se você tiver fé como um grão de mostarda, Jesus estava dizendo que a nossa fé ela precisa ser progressiva. Essa sementezinha aí vai dar lugar àquilo ali. Olha aquela semente, o que é que vai dar lugar? Olha para ali. Já viram um pé de mostarda? A nossa fé precisa ser progressiva. Ela pode estar desse tamanho, mas o Senhor quer que ela vá crescendo. Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor vai me dando a chance de crescer um pouco mais. As montanhas, os vales, as tribulações, os desertos que se atravessam diante de mim, não são para me derrubar, não são para me paralisar, mas é para me trazer mais perto do Senhor. A nossa fé precisa ser progressiva. O primeiro nível, eu preciso crer. E aí, no último domingo, Jojó falou sobre decisões que precisamos tomar, né? O primeiro nível lá, o primeiro tópico que ele falou, eu anotei, as decisões em Deus têm a função de avaliar a nossa fé. O primeiro itemzinho lá, decisões, eu preciso decidir. Eu preciso decidir. Então, se você está aqui hoje, se você veio aqui hoje, você decidiu estar aqui. Então, você já deu um bom passo. Eu vou, porque eu vou ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você veio aqui, você decidiu. É um bom sinal. Eu preciso crer. A nossa fé vem através da... Onde é que nasce a fé? Através da nossa conversão. Nós somos salvos, porque diz assim, ó, pela graça, Efésios 2, 8 e 9, diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da... Isso não vem de vós. A gente tem que buscar nele, tudo vem dele. A fé que a gente precisa ter para crer, para confiar, vem dele. Ele é a fonte de todas as coisas.
Então, onde é que nasce a minha fé? Nasce lá na minha conversão. 1 João 5, 4 e 5, Paulão já disse aqui, Paulão já trouxe aqui, eu anotei, ele passou esse texto para mim, quando eu estava preparando essa palavra, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A fé é um dom, é um presente de Deus para nós, e nós devemos buscar. Muitos discipuladores estiveram lá no encontro com Daniel. Eu devo buscar. O William abriu o encontro aqui em 1 Coríntios 12, manifestação dos dons. A fé é uma das manifestações dos dons do Espírito. Eu preciso buscar com diligência. Senhor, me ensina. Muitas das minhas orações, Senhor, eu quero ser um melhor marido, eu quero ser um melhor pai, eu quero ser um melhor empresário, me ensina a ser um melhor amigo, me ensina a ser um melhor líder de grupo, eu quero ser melhor nisso aqui, Senhor, me ensina. Me dá dons de discernimento de espírito, me dá dons de língua, de interpretação. Você começa a pedir. Lembra o que Daniel disse para a gente? Começa com os simples. Essa manifestação é concedida, 1 Coríntios 12, 7 a 10, o William já leu aqui, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a cada um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a um é dada ao mesmo Espírito a fé. Isso é de Deus. Eu preciso buscar nele. Ele é a fonte de tudo o que eu preciso. A fé que eu preciso para enfrentar as circunstâncias difíceis da vida vem dele. Eu e você já recebemos esse dom, esse presente, esse fruto. Fé é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 diz que, mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. É um fruto do Espírito. Então, como é que eu faço para fortalecer a minha fé? Eu preciso crer. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, ouvir louvores como esse daqui, como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar na sua fidelidade. Salmos 1:12 diz assim, olha, pelo contrário, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 11 diz, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu preciso encher o meu espírito das verdades de Deus para que eu possa crer. Segundo nível, fala de confiar. Tiago 2,19 diz assim, você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Mas eu preciso crer e confiar. Eu preciso dar passos de fé. A fé ela é progressiva, eu preciso andar dando passos de fé. É como um funil que vai se apertando, vai se afunilando. E eu vou entrando, cada vez que eu vou entrando, vai apertando. Mas o óleo do Espírito que desce sobre a nossa cabeça faz com que a gente consiga passar e andar, por mais difícil que sejam as circunstâncias. Deus vai nos ensinando a confiar. É como aquela azeitona que eu falei lá, é como fogo. João 14:21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Então, irmãos, aquele que ama, guarda os mandamentos. Seja pela palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 14 a 17 diz, quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu
e que desde a infância você conhece as sagradas escrituras, as letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda a obra. A palavra de Deus vai gerando fé em nossos corações. E a gente vai confiando nele. Seja por uma palavra específica que Deus te dá. Às vezes Deus dá uma palavra específica, como deu para Paulão esses dias. Como dá para cada um de nós. Deus às vezes tem uma palavra específica. Deus teve uma palavra específica para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá eu vou te engrandecer, vou te abençoar, vou fazer de tu uma grande nação. Uma palavra específica. Às vezes Deus tem uma palavra específica para nós. Alguns domingos atrás, eu não sei quando foi, o William disse, Deus estava restaurando alguns sonhos que foram perdidos, palavras que o Senhor deu que foram perdidas. Deus quer restaurar isso em mim e você. Porque ficou pelo caminho, porque será, não será? Se Deus te deu uma palavra, agarra, segura. Foi Ele que te deu, anda sobre ela. Se diante de mim não se abriu, Deus vai fazer andar sobre as águas. Volto a lembrar mais uma vez a palavra de domingo, nesse nível agora, esse nível agora das decisões, onde o funil vai se apertando, né? Jojó disse o seguinte, que aqui nesse nível, você não pode ser uma pessoa incrédula, indecisa. Tem que ser aquela pessoa que tem que tomar a decisão. Na sua relação com Deus, mediante a palavra. Eu lembro desse tópico. E aí a palavra diz, olha, quando eu estou diante de uma situação muito prática, mentir ou não mentir? Na sua relação com a família, com a esposa, com os filhos com os pais, nas coisas materiais, entregar a Deus ou não entregar? Diz que o dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um péssimo patrão, um terrível patrão. Entregar ou não entregar? Obedecer ou não obedecer? São essas decisões que vamos dando passos de fé e confiança. São nessas decisões que vamos crescendo em fé, vamos rompendo em fé. Eu digo, Senhor, eu creio, mas às vezes eu não dou passos de fé, em obediência. Olhar ou não olhar? Ouvir ou não ouvir? São decisões que eu preciso tomar diariamente. Pagar ou não pagar? Doar ou não doar? Suelene me ensina muito com isso. Ontem eu estava, a palavra está sendo ministrada para mim, irmãos. Eu estou ministrando para vocês o que Deus está falando comigo. Ontem eu estava dizendo para a Suelene, às vezes eu fico pensando em fazer tal coisa assim, assim, assado. Meu filho, não pense não, se Deus falou, faça. Porque às vezes a gente fica ponderando, né? Eu faço ou não faço? Deus falou, faça. Abençoe. Abra as janelas. Deus tem derramado as janelas dos céus. Abra, faça. Na disciplina. Decisões na disciplina de ter uma agenda. De ordenar o dia, de ter um foco, de não andar distraído. De ter uma disciplina para a saúde física, cuidar da saúde. Decidir. Isso é dar passo de fé, irmãos. Faça uma agenda do seu dia. Tem um horário e um lugar de oração. Mas você diz, olha, eu oro em todo lugar, em todo tempo, no Espírito. Amém, é para você fazer isso também. Mas existe um lugar, quando você separa, e um tempo que Deus fala. É como o lugar do encontro.
A tenda do encontro. Você separa um lugar, você separa um tempo. Irmãos, eu também pensei assim um dia, se eu oro em todo lugar, em todo tempo, eu tenho estimulado alguns irmãos a fazer isso, a entrar nesse lugar. Eu tenho recebido tantos testemunhos lindos. Abracei um irmão lá fora, quando ia entrando, dei aquele abraço, porque ele tem me passado feedback de algumas coisas que têm acontecido na sua vida. Cara, meu coração se encheu de alegria. Irmãos, precisamos ter um lugar separado. Entrar no nosso quarto, trancar a porta, sozinho ali com o nosso Pai. Existe um lugar de oração aqui, ó, que é tremendo quando estamos juntos. Há um segredo de Deus quando estamos reunidos. Deus derrama a bênção e a vida. Mas há um lugar secreto onde está só você e Deus. Onde Ele te conhece lá no mais íntimo e no profundo, mais do que você mesmo. Que Deus começa a rasgar e mostrar quem você é. E aí você fica, Senhor, esse sou eu mesmo. Esse sou eu. Como Pedro, Senhor, afasta de mim que eu sou pecador. Quando se encontrou com Jesus, é como um espelho, vai refletindo quem você é. Eu disse, cara, eu sou isso mesmo. E aí Deus vai mostrando que você é orgulhoso, que você muitas vezes é prepotente, que você é avarento. Vai mostrando muitas coisas. Quanto mais você se aproxima da luz, vai mostrando as imperfeições que nós temos. E aí esse lugarzinho separado, onde você pode rasgar ali e chorar na presença do Senhor. Tem um horário e um lugar de oração. Ore em línguas. Ore muito. Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Decida. Você que já ora em línguas, você que foi batizado no Espírito Santo, que você já ora em línguas, não deixa de usar esse instrumento que Deus te deu de graça para edificação. Ora em línguas. Ora em línguas. Que o Espírito Santo vai te trazendo a memória, vai te trazendo palavras, vai te enchendo. Ora em línguas. Determine dias para jejuns. Façam jejuns, irmãos. Deus tem me chamado a jejuns. Faça jejuns. Faça suas regras, mas estabeleça como fazer. Comece. Um dia, comece hoje, comece amanhã. Comece a fazer jejuns. Porque existem castas que só saem através da oração e do jejum. Eu não consigo andar, caminhar, sem ter uma vida de intimidade com Deus. E eu já consigo, irmãos, olhar para aquele quadro anterior, antigamente que eu não via, mas eu já consigo olhar com os olhos da fé e ver o que Deus está fazendo na minha casa, ver o que Deus está fazendo na minha família, ver o que Deus está fazendo naquela lista que eu fiz lá no acampamento. Eu não esqueço um dia só. Todos os dias. Eu converso com todos os meus irmãos através da oração. Eu falo ali com eles. Eu apresento eles diante do Senhor. Deus me dá ali palavras de sabedoria, de conhecimento. Eu já fui procurado por alguns irmãos lá em casa, batendo na porta da minha casa, que o Senhor tinha me dado palavra de sabedoria, de conhecimento. Irmãos, Deus vai nos enchendo e vai nos lembrando. E eu já posso ver com os olhos da fé, aquela minha lista lá, todinha lá, do acampamento, todinha. Exercita a fé, irmãos. Exercita, precisamos aplicar essas verdades. Exercita a gratidão em tudo da graça. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei, eu tenho certeza. Eu sei que o meu Redentor vive. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Eu sei, exercita isso. Aquele que persevera alcança a promessa. Hebreus 10, 35, eu estou partindo para o final já. Que diz, portanto, não perca a confiança que vocês têm, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, porque havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá, e não demorará.
mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, se ele parar, se ele estagnar, a minha alma não se agrada. Nós, porém, diga assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Somos da fé para a preservação da alma. Amém, aleluia, aleluia. E o que aconteceu com Jó, irmãos? A restauração. O que foi que Jó experimentou? Os resultados de uma fé prática. Jó teve experiências para contar a outros. Jó, final do livro de Jó, 42. Projeta lá, Douglas. 42. Olha o que acontece. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Dissesse, escuta, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Continua, Douglas. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor falou estas coisas a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como meu servo Jó falou. Agora, peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não vos trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então ele faz, o temanita, Bildade, o suíta, o Zofar, o Naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhe havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O versículo 12, o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E também também teve outros 7 filhos e 7 filhas. 3 filhas. O que foi que Jó experimentou? Por exercitar a sua fé, por andar na fé, a restauração. Experimentou os resultados. Quem estava ao seu redor também experimentou os resultados. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Mas mais do que todas aquelas bênçãos que nós lemos, irmãos, o que mais tocou a vida de Jó foi que ele disse: antes eu só te conhecia de ouvir falar. E olha que Deus estava testemunho desse homem reto, íntegro, que se desviava do mal. Mas agora os meus olhos te veem. Jó foi marcado por uma íntima comunhão com Deus. Ele foi restaurado de coisas que ele precisava ser restaurado. Irmãos, se tem algumas crises, se tem alguns processos, Deus está querendo restaurar alguma coisa em nós. Deus está querendo falar alguma coisa conosco. Deus quer mudar alguma coisa em nós. A vida que Deus tem para nós, ela é abundante. Porém, os métodos
E os processos, eles são personalizados para cada um. Mas por que Deus trata ele assim, me trata diferente? É personalizado. Deus trata com cada um do seu jeito. Somente Ele conhece e sabe a maneira de agir com cada um de nós. Ele conhece aqui dentro. Ele vê o que ninguém mais vê. Portanto, começa a pedir ao Espírito Santo, aumenta a minha fé. Me ajuda a confiar em Ti. Mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras, mesmo quando as coisas parecem desmoronar. Senhor, Tu és a fonte, Tu és capaz de transformar essa situação adversa em bênção, assim como foi na vida de José, do Egito. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus pegou aquilo e transformou em bênção. Irmãos, Deus tem um processo personalizado na vida de cada um de nós. Eu preciso confiar no seu tempo, no seu jeito, nos seus planos e nos seus sonhos. A minha localização hoje, a localização, o destino que eu estou vivendo hoje, não é o que Deus preparou para mim. Talvez as crises que estamos vivendo hoje não é o destino final. Deus tem o destino final. Um dia, eu pensei que logo depois da minha conversão, eu já estava pronto, como aquele pezinho de mostarda lá, para fazer algumas coisas, para desbravar outras coisas. Coitado de mim. Não sabia o processo que Deus tinha e tem para fazer na minha vida, mas no início da minha caminhada, eu já achava que estava pronto. E Deus, bichinho, não sabe de nada. Mas precisamos, irmãos, confiar em Deus, no seu trabalhar. Hoje eu sei que está muito longe daquele pé de mostarda, mas eu estou buscando para crescer e para confiar nele. Eu sei que não há impossíveis para o que Deus quer fazer na nossa vida. Não há nada que Ele não possa realizar. Não há nada que Ele não possa transformar, que Ele não possa mudar. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Começa a declarar que aquilo que aos nossos olhos são impossíveis, aquilo que para os olhos humanos, aquilo que para a ciência é impossível, para Deus é possível. Não há impossíveis para Deus. Há alguma coisa tremendamente impossível para Deus? Algo que Deus não possa fazer, não possa realizar? Eu queria que tu ficasse de pé e tu pudesse declarar essa verdade na tua vida. Declara na vida da tua família, da tua casa. Declara na vida do teu amigo, do teu irmão, que não há impossíveis para Deus. Não há nada que Ele não possa realizar, porque Ele já colocou essa fé em nós. Quando nós nascemos de novo, a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Se você não entregou a tua vida ao Senhor ainda, se tem alguém aqui hoje que não entregou a vida ao Senhor, Deus tem um presente para te dar. Deus quer encher o teu coração de fé. Entrega a tua vida a Ele, entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e tudo Ele vai fazer. Não há nada que Deus não possa fazer. Não tem nada que Ele não possa realizar. Na minha e na sua vida, Ele vai fazer. Toma passos de fé, começa. Se tu está parado, estagnado, se pensou em parar, se pensou em retroceder, não para. Não há impossíveis para ti, ó Deus. Não há nada que não possas realizar. Não há nada imutável para ti, ó Deus de amor, que nos deste o teu Filho para nos salvar. Não há impossíveis para ti, ó Deus. Não há nada que não possas
realizar. Não há nada imutável para ti, ó Deus de amor, que nos deste o teu Filho para nos salvar. Pois tudo que pedirmos em teu nome tu farás. Se estivermos junto à porta a bater, tu abrirás. Porque nós somos teus filhos, temos parte em tua herança e podemos descansar em plena paz e segurança. Crendo em ti além da esperança, confiando apesar das circunstâncias. Cremos em ti, amor. Sabemos que és o Deus dos impossíveis. Crendo em ti além da esperança, confiando apesar das circunstâncias. Cremos em ti, os conhecemos teu amor. Sabemos que és o Deus dos impossíveis. Aleluia. Talvez a tua situação não seja diretamente com você, mas com filhos. Eu quero levantar um clamor para que os nossos corações se encham de fé, de que ainda há esperança para vê-los de volta. Quem crê nisso? Nessa certeza, Pai, dessa palavra que nos enche de fé. Queremos orar pelos pais aqui, Senhor, cuja expectativa de retorno, de volta dos filhos necessita de uma dose celestial, Senhor, de esperança, de expectativa em Deus. Diante dessa palavra, Pai, enche os corações de fé, Senhor, para continuar olhando como Pai, para que, com a expectativa de um olhar de fé, veja o Filho retornando, Senhor. Assim queremos declarar, porque somos teus filhos, confiamos nesse amor do Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Abençoa teu irmão que está do lado com fé. Fé para crer, para confiar e para aplicar, em nome de Jesus. Se o Senhor permitir, estaremos juntos no próximo domingo. Paz de Jesus sobre tua mente e coração. Aleluia.